Quando Deus criou a terra, vestiu-a de grande beleza. Encheu-a de coisas úteis ao homem e o pôs aqui como seu representante. Assim foi o homem constituído mordomo de seu Criador. Mordomo quer dizer administrador dos bens ou propriedades de outros. Quando Deus criou a terra, vestiu-a de grande beleza, encheu-a de coisas úteis ao homem e pôs este aqui como seu representante. Assim foi o homem constituído mordomo do seu Criador. Mordomo quer dizer administrador dos bens ou propriedades de outro. Adão e Eva foram postos nesse nosso planeta como administradores dos bens de Deus. Isso é verdade também quanto a nós, seus descendentes. Nossos primeiros pais foram incumbidos de cuidar do lindo jardim do Éden. A despeito de toda a orientação divina, o homem falhou no exercício de sua mordomia, incorrendo em desobediência à palavra expressa do Criador. O primeiro casal foi consequentemente expulso do paraíso. Por causa do pecado do homem, pecado é a violação da lei de Deus, a terra foi amaldiçoada. Mas apesar da maldição proferida sobre ela, a terra ainda exibe as marcas da sabedoria, do amor e do poder de Deus. Nas encantadoras paisagens, na abundância de frutas saborosas e nutritivas, na grande variedade de hortaliças tão importantes para a nossa alimentação. Consideremos agora alguns tesouros que Deus deu ao homem. Em primeiro lugar, o nosso corpo. Que tesouro valioso ele é! As leis que governam o nosso organismo físico, Deus as escreveu sobre cada nervo, músculo ou fibra do corpo. Cada violação descuidada ou negligente dessas leis constitui pecado contra o nosso Criador. E a Escritura diz que fomos feitos à imagem de Deus. Lemos: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Isto é uma distinção muito grande conferida a nós homens. Pertencemos a Deus por criação e por redenção. Porque o homem pecou e se perdeu, o Senhor Jesus Cristo o remiu. Somos, pois, propriedade adquirida por Cristo. O preço pago não foi ouro nem prata, mas o precioso sangue de nosso Redentor. Vejam, Deus é um Deus de abnegação. São João disse que Ele nos amou tanto que deu o seu Filho, Ele ofereceu o seu Filho, Ele entregou o seu Filho. Deus é um Deus que comparte. No início, no Jardim do Éden, Ele compartiu sua vida. Quando o homem estava perdido, Ele compartiu seu Filho, Ele entregou seu Filho. Acaso não sabeis, diz São Paulo, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Devemos reconhecer sempre o direito de Deus sobre nós. O sacrifício do Filho de Deus nos comprou para Ele. Devemos agradecer a Deus pelo corpo maravilhoso que nos deu. Outro valioso tesouro que Deus nos deu para sábio uso é o tempo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Isto é o que lemos em Êxodo 20, versículo 9. Todo o nosso trabalho deve ser feito nos primeiros 6 dias da semana, a fim de que o sábado, o 7º dia, possa estar livre para o culto e serviços de Deus, o Deus que nos deu o tempo. A guarda do sábado é um sinal de lealdade ao verdadeiro Deus, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. No sábado devemos comparecer à presença de Deus na sua casa, a igreja, para adorar o Criador. Ainda outro tesouro que temos de Deus são os nossos talentos, as habilidades, os dons que Ele nos concede. Os talentos, os dons devem ser desenvolvidos. Os bens materiais, as posses, o dinheiro, são dons de Deus e devem ser usados para a sua glória.
Deus estabeleceu o sistema de dízimos e ofertas para, por meio deles, mostrarmos nossa gratidão ao Criador por tudo o que nos dá. O dízimo é a 10ª parte do nosso lucro, da nossa renda. É importante reconhecer que, quando viemos para o mundo, não trouxemos nada. E quando morrermos, também não vamos levar nada. Conforme diz 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Diante disso, Deus nos dá tudo e pede fidelidade em pelo menos uma parte. Por exemplo, no Jardim do Éden, Deus deu todas as árvores para Adão e Eva e pediu fidelidade em uma árvore. Quando você pensa na semana, Deus dá 6 dias para o homem e pede fidelidade em um dia, que é o sábado. Deus dá tudo para nós: saúde, dinheiro, emprego, família, alimento. Deus dá tudo. Mas Ele quer saber se você o ama e se você é fiel. E para saber isto, Ele pede fidelidade na 10ª parte, que biblicamente é chamada de dízimo. O mandamento divino é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E vem agora a promessa de Deus aos que lhe entregam o dízimo: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias 3, versículos 8 a 10. Deus tem feito a pregação do Evangelho depender em grande parte do dinheiro que confia ao homem. Pelos dízimos e ofertas, nós mostramos gratidão ao doador divino e ajudamos a obra do Evangelho. Deus quer que sejamos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Deus precisa de dinheiro? Claro que não. Mas esse dinheiro é para testar a sua fidelidade e para você adorá-lo em espírito e em verdade. E com certeza, devolvendo o dízimo, estamos exercitando a nossa fé e demonstrando o nosso amor para com Deus e reconhecendo que tudo que somos e tudo que temos pertence a Deus. Ele é o Senhor da vida. Entenda isso e coloque Deus em primeiro lugar. Devemos dar com alegria, porque Deus deu tudo por amor de nós. Porque Deus, diz a Escritura, amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Nosso Pai Celestial concede dons e solicita parte deles de volta, a fim de provar se somos dignos de possuir a vida eterna. Se nos mostrarmos infiéis na administração dos valores perecíveis, como nos poderia Ele confiar os valores eternos? O plano divino de que demos o dízimo de nossa renda é belo em sua simplicidade e equidade. Oferece a todos a oportunidade de participar, pela entrega dos dízimos, da preciosa obra de salvação de almas para o reino dos céus. Pondo de parte o santo dízimo e mais as ofertas e entregando-os à igreja, nós contribuímos para a finalização da obra do Evangelho em todo o mundo. Em 1 São João 4,19 está escrito: nós o amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Amor com amor se paga. Devemos ser gratos a Deus pelas boas dádivas da sua providência. Deus, na verdade, não necessita do dízimo, Deus não necessita de dinheiro. Mas existe alguma coisa mais profundo atrás disso quando nós, por exemplo, devolvemos o dízimo. Para mim, por exemplo, algo que me ajuda a compreender bem isto imagina um filho que dedica uma parte do seu ganho aos seus pais, como um reconhecimento de tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele conseguiu na vida, a educação, todas as coisas que ele conseguiu realizar na vida, ele deve aos seus pais. O mesmo nós fazemos na Bíblia. Ao devolvermos o dízimo a Deus e também as nossas ofertas, nós reconhecemos que tudo aquilo que nós conseguimos com o nosso trabalho, conseguimos na nossa vida, não foi pelas nossas próprias forças somente, mas foi porque Deus nos abençoou, tem estado conosco, nos ama e tem derramado bênçãos sem fim na nossa vida e no nosso dia a dia. Que privilégio ser um mordomo de Deus, um administrador dos multiformes bens que o Senhor nos concede. Breve o tempo da graça acabará e seremos chamados a comparecer perante o Senhor. Prestaremos contas da nossa mordomia. Que temos feito, amigo? A verdadeira mordomia é o sábio e abnegado uso da vida e dos bens da vida no serviço de Jesus. Deus quer restaurar no homem
a imagem e o caráter que ele teve no Éden. Deus quer andar, viver e administrar a vida ao lado do ser humano. Deus quer ajudar ao homem a entender que sem Ele estamos completamente perdidos. O dízimo é uma expressão de dependência do Pai. Quando devolvemos o dízimo, reconhecemos que Ele é soberano em nossa vida. O amor de Cristo nos constrange a sermos fiéis em tudo. A fidelidade no fazer o que Jesus ordena é uma condição de prosperidade do homem na vida terrena e o passaporte para a vida eterna. O Salvador Jesus Cristo quer implantar em nós o seu amor, quer nos ajudar a lhe obedecer. Recebamo-lo no coração pela fé, agora mesmo. E te darei